Então vamos lá, Deus abençoe. Já estamos no conselheiro, preciso ter cuidado com alguns problemas que surgem no aconselhamento. Então nessa terceira parte aqui, terceira aula, nós vamos olhar um pouco sobre, repetir algumas coisas. Falamos sobre autoritarismo no aconselhamento e que também poderiam ser indicadores da falta de maturidade da pessoa que foi submetida ao autoritarismo, não conseguindo escutar a voz de Deus, mas escutando só a voz do homem, que seria o líder. E aqui nós observamos também que o conselheiro precisa ter cuidado com a manipulação. Há pessoas que são mestras em impor a sua vontade, controlando outras. Com pouco tempo, o conselheiro estava dando telefonemas, fazendo pequenos serviços e empréstimos, e até compras para o aconselhado, que constantemente expressava sua gratidão e chorosamente pedia mais. Então, cuidado da manipulação. A manipulação ela não pode entrar. Por isso que dentro da psicanálise e de alguns setores de aconselhamento secular, nunca o terapeuta toca no dinheiro, nunca recebe dinheiro da mão do paciente, do aconselhado. Porque isso denota poder, autoridade. É como aquela pessoa na igreja que chega e dá um cheque para o pastor, dá uma oferta X para o pastor. Aquilo ali, aparentemente, pode ser uma coisa muito linda e romântica. Mas ele está dizendo, dentro do mundo do poder, ele está dizendo, olha, eu te dei 10 mil reais. Se tiver algum problema lá na frente, lembra disso, hein? Eu te ajudei. Então, muito cuidado. Não queremos dizer que todas as pessoas que investem, que ajudam, tenham esse espírito de manipulação. Mas tem que tomar cuidado, porque existem pessoas, empresários dentro das igrejas que manipulam os pastores a partir do dízimo da oferta. O pobre peca, o pecador está afastado da igreja, pecou, sai. O rico peca, ninguém fica sabendo. Isso aí, infelizmente, acontece em todos os setores. Muito cuidado com a manipulação. O conselheiro cristão precisa opor-se a essas táticas, recusar-se a ser movido por elas e ensinar meios mais satisfatórios de relacionar-se. É sábio perguntar-se, estou sendo manipulado? Quando você suspeita desse tipo de desonestidade e manipulação, é prudente conversar a respeito com o aconselhado. Então, olha, eu gostaria que você entregasse o dinheiro para a secretária, ou se você quer dar sua oferta, deposita lá no banco, e você vai cortando. Se você sente que é assim. Tem pessoas que são puras de coração, que estão investindo na obra com amor, com carinho, mas tem pessoas que usam o dinheiro para manipular. E nós sabemos historicamente, dentro dos teóricos que estudam sobre a economia, sobre a questão do dinheiro, da moeda, que quem tem dinheiro manda. Quem tem o dinheiro manda, e aí vamos encontrar um grave problema. Lembre-se de que o aconselhamento verdadeiramente útil nem sempre agrada ao aconselhado, ou é conveniente para ele, mas contribui para o amadurecimento do indivíduo que solicitou ajuda. Então, você buscar um aconselhamento e a pessoa vai dar sua palavra de ânimo, de que Deus está contigo, que vai prosperar a tua vida, que você vai ganhar o melhor, que a tua vida só vai ser só para cima. Você está mentindo para a pessoa, porque esse não é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho, ele é como uma rosa, tem perfume, é linda, mas tem bastante espinhos. Então a vida cristã, ela é assim. Se você pregar um evangelho que a pessoa não vai encontrar dificuldade, não vai ter barreira, não vai perder trabalho, não vai ter certas dificuldades da vida, isso não é o evangelho puro. Então a pessoa que vem buscar ajuda, ela precisa ser confrontada. É como se, eu quero ajuda porque o meu relacionamento com meu pai, com a minha mãe não está bem. Ok,
Que tipo de ajuda? Eu quero superar e tal. Então tudo bem, vai honrar o teu pai, vai honrar tua mãe. Como? Então a pessoa não quer aceitar. Sabemos que o filho que honra o pai e a mãe, esse tem como promessa de viver muitos anos. Aí você vai falar para a pessoa e ele vai aceitar. Ou vai ficar chateado. Mas normalmente é isso. Primeira mão, fica chateado e depois vai entender que precisa. Outro ponto interessante é a resistência. As pessoas buscam ajuda por desejarem alívio imediato da dor, mas quando descobre que o alívio permanente pode exigir tempo, esforço e maior sofrimento, ainda elas resistem ao aconselhamento. Então é interessante deixar bem claro. A dor, o processo, normalmente o processo da dor, do luto, ele vai de 9 meses a 1 ano. Depois disso, a pessoa, se ela não superou, ela tem que buscar um psiquiatra, ela precisa tomar remédio, ela precisa dormir, ela precisa voltar à vida normal. E se ela não entender esse processo, que o alívio é um processo, demora para curar a ferida, ela não vai entender o aconselhamento. Noutras ocasiões, os problemas fornecem benefícios que o paciente não quer perder a atenção pessoal de outros. Por exemplo, ou compensações pela invalidez, menor responsabilidade ou gratificações mais sutis, tais como castigo ou oportunidade de tornar a vida difícil para os demais. Então, tomar muito cuidado sobre essa parte também. Logo entramos nas crises no aconselhamento. As crises dão às pessoas a oportunidade de mudar, crescer e desenvolver meios melhores de superá-las. Ok? Então, sempre que eu passei por uma crise, eu acredito que ali eu aprendi a valorizar algumas coisas que antes eu não valorizava e amadurecer. Ou murmurar contra Deus, pecar, se revoltar contra Deus, começar, por quê, né? Por que eu? Por que não outro, meu vizinho? Então as pessoas em crise quase sempre se sentem confusas, elas ficam mais abertas à ajuda externa, inclusive ao socorro de Deus e aquele proporcionado pelo conselheiro. Então o que acontece? Quando a pessoa está em crise, normalmente se recomenda não tomar decisões. Porque em momento de crise você pode tomar uma decisão pela emoção, pela dor, pela raiva, dependendo do sentimento que você tem. Então, cuidado nessa área. Os escritores modernos identificam 3 tipos de crise, cada qual contém exemplos tanto modernos quanto bíblicos. Vamos lá. Crises acidentais ou situacionais. Essas crises ocorrem quando surge uma ameaça repentina, uma perda inesperada. Exemplo, morte de um ente querido, uma doença súbita, a descoberta de uma gravidez fora do casamento, perda da casa, desemprego, etc. Então isso é normal. Você de repente, inesperadamente, você perde algo. E quando nós falamos de perda, ninguém está preparado para perdas. Nós só queremos ganhar. O mundo egoísta, ele trabalha em cima disso. Então, quando você perde, você vai precisar administrar a perda. E muito mais quando for acidentais. Depois nós temos as crises de desenvolvimento. Essas crises surgem no curso do desenvolvimento humano normal. Entra na escola, ida para a faculdade, ajuste no casamento e na paternidade, aceitação de críticas, aposentadoria, adaptação à morte de amigos, esterilidade, etc. Esse tipo de crise de desenvolvimento depende muito da maturidade, como se prepara a vida, como se prepara. E isso tudo, ela é assim, para o nosso consolo, é para toda a vida. Primeiro nós temos a crise de namorar, encontrar pessoa para casar. Aí depois nós casamos, aí temos a crise do casamento.
da adaptação. Aí chegam os filhos, aí vem a crise dos filhos. Aí logo, quem vai cuidar dos filhos? Com quem vai ficar? Depois a escola. Vamos deixar sozinho? Como vamos desenvolver isso? Depois a adolescência, depois a juventude. Depois, cada um decide para um lugar. A crise chega. Cada pessoa tem um projeto. E Deus tem um sonho para cada um. Só que nós temos dificuldade de entender isso. Dificuldade de entender lá na frente. O nosso mundo é aqui, presente. É o passado e o presente. E por isso que nós temos dificuldade de aceitarmos as mudanças. E essas crises, se você não tomar cuidado, você pode cair em uma depressão. Porque enquanto você não aceitar a mudança, você vai seguir em crise. Depois nós temos as crises existenciais, que surgem quando somos obrigados a enfrentar verdades perturbadoras, tais como a compreensão de que sou um fracasso, sou velho demais para alcançar esses objetivos, fui deixado para trás numa promoção, minha vida não tem propósito, minha doença é incurável, não tenho nada em que acreditar. Nós vivemos jovens, adultos, passando por essa crise. E cada período do ser humano, cada período, existe a crise, existe a dificuldade, a criança, o processo de socialização, quando vai para o colégio, logo a adolescência, a crise da identidade, logo da juventude, adulto, casado, depois vem a idade adulta, vem a terceira idade, e com quem eu vou ficar, quem vai cuidar de mim, como vai ser a minha vida. É incrível, o ser humano vive nisso. Mas, por isso que tem o aconselhamento bíblico, a palavra de Deus que pode te ajudar. E você vai começar a desenvolver a fé, a confiança, que Deus está cuidando de você, que Deus vai cuidar dos teus filhos, que Deus vai cuidar da tua família, e que você, por mais poderoso que seja, você não vai conseguir cuidar de ninguém. A começar nem da sua vida e da minha vida. Então, todo cuidado. E é uma realidade. Agora, como administrar a crise vai depender, então, da maturidade de cada um. Das experiências, do que foi passado, como você superou. Então, é uma dificuldade e cada caso tem que estudar. Porque assim, vamos dar um exemplo. Você é casado e tem 6 filhos. Aí um filho decide ir embora. Normal, você fica com 5. Vai curtir os 5 filhos. Mas se você tiver um filho só, e esse filho decidir ir embora, aí o ninho vai ficar vazio. Então tem que respeitar e estudar caso a caso. Depois nós temos o objetivo das intervenções nas crises, que isso é importante. Qual que seria o objetivo? Ajudar a pessoa a enfrentar eficazmente a situação difícil e voltar ao seu nível comum de comportamento. Diminuir a ansiedade, a apreensão e outros tipos de insegurança que possam persistir. Ensinar técnicas para a solução de crises. Considerar os ensinos bíblicos sobre crises, a fim de que a pessoa aprenda com as mesmas e cresça como resultado dessas experiências. Não tem como você crescer, não tem como amadurecer em período de crise, se você não passar por provas, não passar por alguma dificuldade. E esse é o grande dilema. Nós queremos, viver uma vida sem passar por prova, por dificuldades. E esse é o grande dilema da vida. A experiência é que vai te levar à maturidade. Depois nós temos um outro foco principal do aconselhamento, que é ajudando as pessoas. Então você pode ajudar as pessoas o quê? A fazer
Então, o conselheiro cristão não tem o papel de caçar as pessoas em crises para ajudá-las. Os doentes procuram o médico. Normalmente, a pessoa em crise procura ajuda ou é encaminhada. Então, o importante aqui não confundir o papel. Se você for buscar pessoas, caçar pessoas para ajudar, você vai ter um resultado. Se você esperar a pessoa ser encaminhada por alguém, ou decidir e falar, eu necessito ajuda e quero mudar, aí tem outro sentido. Ok? Reduzir a ansiedade. Ouça com paciência e atentamente enquanto o aconselhado descreve sua situação. Forneça fatos que lhe dê segurança. Existem meios de tratar esse problema. Mostre aprovação quando algo for feito eficientemente. No aconselhamento, você pode sugerir uma pausa para tomar um fôlego, relaxar os músculos e etc. Então, uma outra técnica, uma outra maneira de poder ajudar. Levanta, toma uma água, conversa, faz alguma coisa, quebra o gelo. Tem pessoas que precisam isso. Focalizar os problemas, isso é fundamental. Em épocas de crise, é fácil ser vencido pelo que parece um amontoado de fatos e problemas confusos. Ajude o aconselhado a decidir qual das questões específicas que devem ser enfrentadas e os problemas a serem resolvidos. Lembra na aula anterior que nós falamos que você não pode tratar todos os problemas de uma vez só. Você precisa focalizar o problema e tratar uma parte. Depois você vai dividir, vai ver quantas sessões, quantos encontros você vai ter com aquela pessoa. Mas de preferência, vamos tratar o problema do aqui e agora. O que está acontecendo? Quais são teus sentimentos? O que está acontecendo agora? Isso é muito mais importante. Tente focalizar a situação como se apresenta, no momento. Ok? Depois nós precisamos avaliar os recursos. Nós temos recursos espirituais, que envolve todo o que é a estrutura da Bíblia, a direção do Espírito Santo, o importante da palavra, da verdade, a esperança que o Espírito Santo traz. Então é importante usar todos os recursos espirituais dentro do aconselhamento. Nós temos os recursos pessoais, que incluem as habilidades e capacidade intelectual do aconselhado, sua experiência passada e a motivação. É importante que o conselheiro tenha, dentro dos recursos pessoais, a capacidade. Porque se a pessoa não tem a capacidade, a habilidade na área de aconselhamento, ela vai travar. E vai ficar ali e não vai poder ajudar o outro. Também nós temos os recursos interpessoais, que referem-se a pessoas, amigos, família, comunidade, membros da igreja, que queiram prestar serviços. Esses, no geral, seriam realmente de grande auxílio, caso tivessem conhecimento da necessidade. Os recursos adicionais também nós temos, que é o dinheiro, o médico, psicólogo e outros oferecidos pela comunidade. Então resolvemos todos e sempre com a direção de Deus, buscando resolver o problema, seja com a comunidade, seria aí o tripé do indivíduo, do conselheiro, a comunidade e logo também os recursos, o dinheiro, o médico, o psicólogo. Se você sabe que aquela pessoa tem um outro problema, você conseguiu ver durante o período de aconselhamento que não foi suficiente, que ela precisa um encaminhamento médico, psiquiátrico, psicológico, você precisa encaminhar, você precisa direcionar. O bom conselheiro cristão, ele observa, sinaliza os problemas, tanto de ordem espiritual, como de ordem psicológica. E também necessitamos planejar a intervenção. Depois de avaliar o problema e considerar os recursos disponíveis, é interessante decidir sobre o curso de ação que pergunte especificamente o que vamos fazer agora.
Então ambos, conselheiro e aconselhado, devem examinar juntos os fatos apresentados e fazer uma lista das ações a serem tomadas, estabelecendo logo prioridades. Então veio todos os problemas, dificuldades, tudo que apareceu no período de crise. Agora vamos ver o que vai ser prioridade para trabalhar. Necessitamos encorajar. Então o conselheiro deve encorajar o aconselhado a agir. Infelizmente, às vezes você escuta a pessoa falando assim: você não tem solução, você não tem remédio, nem adianta buscar ajuda. Então tomar cuidado. O papel do conselheiro é encorajar. Nada melhor que Josué capítulo 1, de 1 a 9, e ser forte, corajoso, não temer, conquistar a terra, porque a pessoa precisa sair daquela crise. O aconselhado precisa ser ajudado a enfrentar a situação com honestidade, reconhecer e expressar sentimentos, reajustar o seu estilo de vida e tentar de novo. Quem não errou? Quem não falhou? Quem não fracassou? Quem não teve um problema na vida? Então tem que entender que se aconteceu, se foi desobediência a Deus, aos pais, à igreja, vai ter as consequências. Vai ter a culpa, vai ter que trabalhar a culpa e logo vai ter as consequências. Tendo as consequências, naturalmente, ela vai precisar refletir sobre quais foram as consequências do ato, da atitude, da conduta dela frente à situação. E é importante porque podemos aqui falar um pouquinho sobre culpa e consequências. A nossa geração, ela está bem assim, insensível com relação às consequências. Ela está muito sensível à culpa. Errei, isso aqui, dali, chora e se arrepende, mas ela não tem uma sensibilidade antes de pecar, de pensar: bom, eu vou pecar, eu vou fazer isso, vai chegar a culpa, mas também vai chegar as consequências. Então, se antes de pecar nós encontrarmos a bênção da reflexão da culpa e das consequências, muitas coisas nós não faríamos. Então nós precisamos reajustar no aconselhamento e falar: olha, você pode fazer isso, se você quiser, você pode sair com outra mulher, mas olha bem, a culpa, e outro capítulo que esse livro vai ser maior ainda. Se a culpa tem 50 páginas, o livro das consequências tem 200. Então olha só as consequências que virão sobre a tua vida. Olha o que pode acontecer. Então ficar atento nesse aspecto. Ok? Motivar a esperança. Então em todo aconselhamento, nós já falamos bastante sobre isso. É mais provável haver melhora quando é transmitido ao aconselhado um senso realista de esperança para o futuro. Porque há esperança para a árvore, que se for cortada ainda se renovará, e não cessarão seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. Jó 14, 7 a 9. A esperança nos ajuda a evitar o desespero e libera força para enfrentar situações futuras. Então o conselheiro, ele precisa superar isso e motivar e dar confiança. Confiança que vai melhorar, que Deus está na causa. Se você colocar teus propósitos, renovar a tua aliança, ver aonde errou, ver aonde fracassou, por que errou, quais são as causas, você vai conseguir. Então esse é o grande desafio do conselheiro. Se você não acredita no milagre, não acredita que a pessoa vai mudar, não acredita que existe restauração de casamento, de relacionamentos, aí fica difícil você trabalhar. O aconselhamento cristão instila esperança de 3 maneiras.
transmissão de verdades bíblicas, isso é importante. A Bíblia falada, você levar para a pessoa naquele momento de desespero, de depressão, de desânimo, levar a Bíblia. Olha, a Bíblia diz isso, tenha força, ânimo, coragem. Muitos passaram pelo que você está passando e venceram, hoje estão bem. Então, levanta a cabeça. Examinando a lógica derrotista do aconselhado, ideias como jamais vou me curar, ou nada pode ser pior. Então você tem que trabalhar sobre essa questão. Não comparar, mas tentar uma reflexão. Levar aquela pessoa a assistir alguns filmes, levar aquela pessoa a assistir ler livros ou testemunhos de pessoas que estão com problemas gravíssimos e estão alegres, superando. Convencendo a aconselhada a se mover e fazer algo. O mínimo de atividade basta para proporcionar a sensação de que alguma coisa está sendo feita e que o aconselhado não é inútil. Uma coisa interessante, uma mulher foi a um psiquiatra por muito tempo e perguntou para ele como que poderia mudar a vida. Tomando remédios e tanta coisa, vida sedentária. E ele falou, o que você precisa é só uma coisa, ser útil. Sai daqui, vai fazer uma visita, vai visitar alguém, vai tomar um café, vai no hospital, vai no asilo, vai no orfanato, vai na cadeia, vai em algum lugar, mas seja útil. E muitas vezes, quando a pessoa está em depressão, desanimada, é porque ela está numa vida sedentária, não quer relacionamento, não quer compartilhar as suas experiências com outras pessoas. Olhamos também na aula anterior sobre Jesus como conselheiro. Lembra que nós falamos que o aconselhamento familiar em uma crise provocada pela perda de um ente querido. Lá em João capítulo 11, conforme a Bíblia, Jesus amava Lázaro, Maria e Marta. É possível que essa fosse a família mais amiga de Jesus. O lar que o mestre podia desfrutar de um merecido descanso, onde podia relaxar. Então, de repente, você vê aí a perda. Mas Jesus encarou a situação, chorou, mostra todo o lado humano, mas também mostra que ele é o conselheiro. Jesus resolveu tratar dessa família. Quando soube a notícia, não saiu correndo para atender seu amigo Lázaro. Fez uso da crise para ensinar seus discípulos. É importante lembrar que os discípulos que já tinham experimentado uma crise em Betânia não queriam voltar para lá, só porque Lázaro estava doente e correram em perigo com a morte de Jesus. Precisou Jesus dizer claramente, Lázaro morreu, vamos lá. Quando chegaram, o quadro era de grande tristeza. Quando Marta ficou sabendo que Jesus estava chegando, saiu-lhe ao encontro. Interessante observar. Quando chegaram, o quadro era de grande tristeza. Olha só. A perda traz tristeza. Sempre. Mas Jesus usou a situação toda e ministrou para eles. E quando você está passando por uma crise, quando você está no deserto, quando você está passando por um problema, tem que aproveitar a crise, ok? E como Jesus então lidou com essa crise, com essa situação? Explicou aos discípulos, confuso, o que estava acontecendo, deixou Marta expressar seus sentimentos e confusão, de modo calmo deu-lhe nova certeza e implantou esperança. E aí todo mundo já conhece a história e sabe o que aconteceu, né? Indicou para ela a pessoa de Cristo, deixou Maria expressar seus sentimentos. É interessante aqui esse ponto, que normalmente a gente não quer escutar choro, não quer que a pessoa se expresse, mas tem que deixar, porque o choro, ele é terapêutico. E a pessoa que não chora, ela vai reprimir, e alguma parte, um outro do organismo vai brotar. Então as crises são dolorosas e traumáticas, mas trazem-nos experiência de crescimento
que oferece boa oportunidade para a aprendizagem. As crises também em problemas são grandes oportunidades de Deus, e também que Deus quer nos dar também. Às vezes a prova, a luta, ela tem um significado. Ela não vem só porque Deus é ruim, como diz o mundo, que Deus é esse que permite essas coisas. Ela vem com um propósito, ok? Às vezes as crises ensinam a pessoa a olhar de modo mais objetivo. A crise tem um jeito de alertar as pessoas. E aí nós, do exemplo de Lázaro, concluímos que Deus usa as crises para ajudar cristãos a crescerem e a ficarem maduros como discípulos. Então, quando você está passando por uma crise, lembra que você tem uma opção: gratidão, murmuração. Ou você agradece e fala, meu Deus, me ajuda a vencer, ou você começa a murmurar e adoece. Então, que Deus nos ajude, nos dê força. Se você está passando por alguma crise, espera, tenha paciência, busque conselheiros e entenda, transforme essa crise em algo bom. Um dos psicólogos, Viktor Frankl, ele estudou algo sobre a questão da cadeia, da prisão, dos tempos de campos de concentração. E 2 tipos de famílias, no caso, dois homens estavam presos no campo de concentração. Um perdeu a esperança, não queria mais saber de nada e ficou preso. E o outro tinha esperança, ele queria rever a família. O que tinha esperança e queria rever a família, sobreviveu. Então, quando você tem esperança, quando você tem um objetivo, quando você pensa que vale a pena viver por você e pela família, pelo trabalho, pelas ovelhas, pelos amigos, vale a pena. Então o teu campo de concentração não vai ser o final. E a crise, o deserto não é o final. Ele é o início de tratamento para a nossa vida. A gente precisa entender e aceitar o Deus soberano, o Deus que servimos, e tirar proveito, tirar o máximo de proveito no período de crise, no período de luta, porque aí a maturidade vai chegar. Que Deus te abençoe e que todas as dificuldades sejam para glorificar a Deus. Em nome de Jesus.